Olá, pessoal. Hoje a gente vai trabalhar a função amina. E o que é que a gente pode caracterizar uma função amina? Bom, primeira coisa é visualizar que ela é uma função nitrogenada. Então, a princípio, a primeira coisa que eu vou visualizar é se tem ou não tem essa presença, aspas, do nitrogênio. Bom, mas vamos lá. Quimicamente, como é que eu posso identificar uma amina? A gente vai dizer que aminas são compostos que poderão ser derivados da famosa amônia do NH3. E aí percebam, e fica bem fácil, bem tranquilo, que como a amônia ela apresenta 3 átomos de hidrogênio, você pode substituir um radical orgânico até 3 possibilidades. Então, uma amina é todo e qualquer composto derivado da minha amônia pela substituição ou pela possível substituição de 1, 2 ou 3 átomos de hidrogênio por radicais orgânicos, radicais alquilas ou radicais arilas. E aí toma muito cuidado. Radical alquila, lembrando, radicais alifáticos, dos alcanos, dos alcenos. Você tem os radicais arilas, derivados dos aromáticos. E aí, chamando bastante atenção, não é qualquer radical orgânico que vai formar uma amina. Se você me coloca aqui uma carbonila, né? Portanto, vocês identificarem esses radicais, uma carbonila, aí você vai passar a ter uma outra função. Vai ser uma outra aula, onde a gente vai trabalhar as amidas. Então, cuidado, né? Fechando, as aminas são compostos prováveis derivados da amônia, possivelmente da amônia, pela substituição de 1, 2 ou até, no máximo, lógico, 3 átomos de hidrogênio por radicais orgânicos, sendo radicais alquilas, radicais tipo um etil, ou um radical arila, tipo um fenil, só para que vocês possam visualizar. Né? E é justamente essa possibilidade de substituição que já vai dar a minha classificação de uma amina. Quando você tem uma única substituição, você tirou um hidrogênio e acrescentou um radical orgânico, a gente vai chamar essa de uma amina monossubstituída, que vai ser justamente uma amina primária. Então, como eu vou identificar uma amina primária? É aquela amina que foi monossubstituída. Ela apresenta, né, digamos assim, de maneira mais simples, ainda 2 átomos de hidrogênio, porque você justamente substituiu apenas um deles. E aí fica lógico. Se você, ao substituir um único hidrogênio, você chamou de amina primária, a substituição de 2 hidrogênios, você terá uma amina secundária. Então, uma amina secundária é uma amina, então, bissubstituída. E, por último, é o máximo de substituições que eu posso ter, eu vou ter uma amina terciária. É bem fácil, só chamando a atenção que, lembre-se, que na aula de álcool a gente classificou um álcool também em primário, secundário ou terciário. Só que, presta atenção, lá em álcool, essa classificação não foi pelo número de substituições, até porque a hidroxila só faz uma ligação. Foi pelo qual tipo de carbono eu estou ligado. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Uma amina primária não significa dizer que eu estou no carbono primário. Significa dizer que eu sofri apenas uma única substituição. Por favor, não confunda. Isso é muito comum vocês confundirem isso em vestibular. Como a classificação do álcool é uma classificação muito mais enfática, que é uma função mais, assim, mais redundante, é um tipo de função que se cobra mais, então a gente termina confundindo a classificação de uma amina com a classificação de um álcool. O álcool é pela localização, a amina pelo tipo de substituição. Né? Daqui a pouco a gente vai ver exemplos, você vai perceber que eu posso ter uma amina primária e estar localizado no carbono secundário. Né? Posso estar localizado no carbono terciário. Um fator não altera o outro. Né? Então, vamos lá. 2 exemplos aqui. Vamos lá. Aqui eu coloquei uma amina, né, monossubstituída. Visivelmente aqui, ó,
eu tenho ainda 2 hidrogênios, então foi só apenas uma única substituição. E eu tenho aqui uma amina bissubstituída. Então, aqui eu tenho uma amina primária, já que eu terei uma amina secundária. Poderia ter feito outra. Vou colocar uma aqui simples. O objetivo aqui é só visualizar. Vamos colocar aqui um C2H5, indicando um etil. Né? E aqui eu vou colocar um radical fenil. Pronto. Aí eu tenho uma amina terciária, eu tenho uma amina trissubstituída. Tá vendo? Então, facinho. Vamos lá. Identificar, eu posso dizer que é derivado da amônia pela mono, bi ou trissubstituição, classificando em primária, secundária ou terciária. Tranquilo? Esse radical, um radical alquil ou um radical aril, nunca um radical carbonil. Um radical carbonila me dará uma outra função. Uma outra função que vocês devem conhecer, né, que é a função amida. Então, muita atenção quanto a isso. Vamos lá. Nomenclatura. Como é que a gente vai dar? Como é que a IUPAC recomenda a nossa nomenclatura? A nomenclatura da IUPAC seria, a gente vai dar o nome dos radicais, dos substituintes, né, com a terminação I ou ILA, por isso que eu falei radical, seguido da palavra amina. Então, a gente vai colocar o meu grupamento substituído, o radical, mais a palavra amina. Então, radical mais amina. Então, aqui eu vou ter o metilamina. Porque eu tenho um radical, né? Meu radical aqui, com um único carbono, é meu radical metil. Aqui eu já tenho uma amina di ou bissubstituída. E agora, professor, por onde eu começo? Eu tenho aqui um radical etil e um radical metil. E aí a gente usa aquela velha regra IUPAC, ordem alfabética. Então eu vou ter um composto etil, metil, amina. Bem tranquilo. Trissubstituída, mesma coisa. Você tem metil, metil, etil. É lógico que eu não preciso falar 2 vezes radical metil. Então, eu vou usar meu prefixo, o di. Entretanto, né, independente se você usa o di e o tri, a nomenclatura, você vai por ordem alfabética do nome do radical. Isso é importante. Então, não é dimetil e o D vem antes de E. Não, é metil. O di indica apenas o número de radicais. Então, aqui meu nome seria etil, dimetil, amina. Tranquilinho. Dizendo todos. Todos foram diferentes, vai falando todos os radicais. Tranquilo? Vamos lá. Existe uma nomenclatura também pela IUPAC, geralmente a gente dá para cadeias mais longas de aminas primárias. Porque se você vai aumentando muito a cadeia, o nome do ligante pelo radical vai ficando muito complexo. Então, quando isso acontecer, a gente vai caracterizar o grupamento amina como amino. Por isso vocês conhecem muito, né? Um aminoácido. Em uma outra videoaula a gente vai trabalhar funções mistas, e aí a gente vai discutir justamente isso, né? O ácido carboxílico seria minha função principal, por causa da carboxila, e a amina minha função secundária. E aí eu vou chamar ela de um grupamento amino. É uma amina primária, certo? Então é muito interessante esse tipo de nomenclatura. E como é que ficaria? A gente vai dar o nome da cadeia normal e o grupamento amino, pelo amor de Deus, como se fosse uma ramificação. Então, a gente vai numerar normalmente, começa a numerar da esquerda, porque está mais próximo do meu grupamento amino. Então, vamos embora. 1, 2, 3, 4 e 5. No meu grupamento 2, no meu carbono 2, eu tenho justamente a minha função amina. Como é uma cadeia maior, eu vou usar a nomenclatura IUPAC que eles recomendam, que seria 2-amino, indicando que o meu grupamento primário está no carbono 2, e minha cadeia, uma cadeia com 5 carbonos, pente,
pente. É uma cadeia saturada, portanto, an, e a gente vai usar, né, o prefixo, desculpe, o sufixo O para caracterizar, né, só carbono e hidrogênio. Não é que seja um hidrocarboneto, a função é amino, mas a minha cadeia que eu estou trabalhando como grupamento, que está ligada à função amina, é justamente uma cadeia só de carbono e hidrogênio. Então, vamos lá. As duas nomenclaturas são aceitas pela EUPAC. Primeira, radical ou radicais seguido da palavra amina, ou quando você tiver aminas primárias. Professor, eu poderia usar essa nomenclatura para uma amina primária curta? Posso, mas fica sem lógica, né? Um aminometano, só pode ser um amino. Aminometano, então só pode estar localizado. Então, de um modo geral, né, não exclui a possibilidade, mas de um modo geral, a gente usa a nomenclatura com a palavra amino, ou quando eu tenho funções mistas, ou quando eu tenho cadeias um pouco maiores. Mas nada impede que, se você quiser, eu tenha um aminometano, tranquilamente. Ok? Então, vimos como identificar, como classificar e a nomenclatura. O que é que falta para a gente terminar a nossa aulinha? A gente falta trabalhar a parte que eu acho mais importante do que ficar decorando, né, como identificar, qual é a minha propriedade. Como é que ela se comporta na solubilidade quanto à água, quanto a um solvente apolar. Então, vamos lá. Vamos discutir agora a parte das polaridades. Eu vou até deixar aqui as minhas 3 aminas, que é bem interessante a gente discutir, e cai bastante isso em alguns vestibulares, porque se você prestar bem atenção, olha o que é que acontece. Na mina primária e na mina secundária, eu tenho NH na minha estrutura. E a gente lembra bastante, né? Quando eu tenho um hidrogênio e um nitrogênio ligados, eu tenho uma molécula extremamente polar. E essas moléculas extremamente polares vão fazer o que a gente lembra e chama de ligações de hidrogênio. Então, cuidado, né? A amina, por ser um NH, sempre fará ligação de hidrogênio. Presta atenção na sua amina terciária. A sua amina terciária, eu tenho carbono, 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 mas eu não tenho o NH. Então, minha amina terciária, ela faz uma ligação de dipolo permanente. Isso é importante, porque se ele me coloca 2 aminas, vamos embora. Se ele me coloca CH3, vamos lá, CH3 traço NH2, e me coloca uma amina CH3 traço N, CH3 traço CH3. E pergunto, que tipo de ligação intermolecular essa amina faz entre as moléculas? Essa, ela faz ligação de hidrogênio. Já essa, ela faz dipolos permanentes. É claro que tanto ligação de hidrogênio como dipolo permanente, eu já sei então que tanto as duas vão ser moléculas polares. Entretanto, né, se eu estiver trabalhando com cadeias semelhantes, por esse polo ser mais acentuado, eu posso dizer então que essa será mais polar do que essa. E aí vamos raciocinar, sem decorar. Se o polo é mais acentuado, implicará em dizer que a atração será maior. Logicamente, então eu posso dizer que essas vão ter maior ponto de fusão do que essas. Lembrando que eu estou trabalhando com cadeias semelhantes. A gente sabe, e vocês sabem muito bem, né, depois de tanta videoaula sobre compostos orgânicos, que o R ele é fundamental nessa característica. Então, eu não posso chegar para um aluno e colocar uma cadeia de ligação de hidrogênio com um R curto e colocar uma cadeia de dipolo com um R maior. Um vai compensando o outro. Então, o vestibular, a questão que vocês vão estudar, independente se for vestibular ou não, ela vai ter que sempre trabalhar com 2 características importantes. Se as ligações são diferentes, as cadeias têm que ser semelhantes. Porque aí você passa a entender que a ligação é o preponderante. Agora, se você tiver o mesmo tipo de ligação, aí quem vai definir o ponto de fusão e ebulição é justamente meu R. Quanto maior o R,
Quanto maior a minha cadeia, maior a superfície de contato, maior as atrações eletrostáticas, portanto, maior meu ponto de fusão e ebulição. Então, vamos lá. Vamos fechar. Se eu sei que são polares, tendem a ser solúveis em água. Eu acho importante não ficar decorando. Tende a ser solúvel em água porque são polares e a água é polar. Mas se você aumenta o seu R, os seus carbonos, e tanto bater na tecla, a gente termina ficando bem fácil isso. Se você aumenta carbono, você aumenta o caráter apolar. Então você vai diminuindo a solubilidade em água e aumentando a solubilidade em solventes apolares. O exemplo clássico que a gente fala é um solvente apolar muito conhecido, que é o benzeno. Ponto de fusão. Ligação de hidrogênio, a gente já sabe que é maior do que o DDP. E quanto maior o tamanho da minha cadeia, também será maior meu ponto de fusão e ponto de ebulição. Não esqueçam, por favor, dessas aminas trissubstituídas que não vão fazer ligação de hidrogênio, vão ser dipolos permanentes. Porque é comum, o aluno decorar amina NH2. As aminas primárias são as mais conhecidas, mas não são únicas. E aí é justamente onde o vestibular vai lá e pega vocês, para vocês, obviamente, errarem essas questões. Certinho? Então, um grande abraço. Espero que a videoaula tenha ajudado vocês a aprender um pouco mais. Certo? E vamos lá. Força aí nesse vestibular.